Se você está esperando por algo que parece nunca chegar, uma resposta, um discernimento, um sonho que Deus colocou no seu coração, não deixe esse vídeo passar. Porque talvez o maior presente que a amizade com o Santo Antônio tenha me dado não tenha sido aquilo que eu pedia nas minhas orações, mas a certeza que Deus continua presente, mesmo na espera. Olá, eu sou a Carolina Ferrari, a peregrina. Aqui a fé encontra a vida como ela é. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Durante muito tempo eu recorri a Santo Antônio pelos mesmos motivos que muitas mulheres recorrem. Vocês já sabem, né? O santo mais popular do Brasil, santo casamenteiro. Eu sonhava em viver um grande amor e construir uma família. Nunca deixei a imagem de Santo Antônio de castigo, cabeça para baixo, nada disso não. Mas olhando para trás, eu percebo que ele nunca intercedeu só para que eu encontrasse meu esposo. Eu sempre fui uma pessoa romântica, desde muito nova. Eu sempre tive esse sonho de ter uma família. E durante uma época que eu estava solteira na minha adolescência, eu comecei a frequentar um convento no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Bem histórico esse convento, assim, bem barroco, né? E na época estava em obras, não tinha coral, nada, era muito falado e tudo, né? Mas eu ia mesmo pela intercessão de Santo Antônio, né? Então, como eu estudava música ali no Largo da Carioca, né? Eu fazia escola de música Vila Lobos e eu sempre estava por ali, eu sempre ia lá no convento. Que eu sempre pedia assim, né? Se fosse da vontade de Deus, né? Que eu tivesse uma família segundo a vontade de Deus. Esse desejo que eu tinha no meu coração, de ter uma família segundo a vontade de Deus. Para ser sincera, eu pedi assim com essas palavras, mas eu mesma não sabia o que era essa família segundo a vontade de Deus. Mas, né, ele sabia, então era isso que eu pedia. Ali eu já confiava, né? E lá em 2012, né, quando eu estava assim muito descontente com a rotina, com a vida corrida que eu estava levando no Rio de Janeiro, na cidade grande, quem mora em cidade grande sabe, né, que muitas vezes a gente não tem qualidade de vida, a gente não desfruta, né, de tudo que uma cidade grande oferece. Então a gente vive num estresse e eu via que não ia muito de encontro com esse sonho de ter uma família, né, de viver em paz, né, tranquilidade. Então surgiu a oportunidade, né, de eu vir fazer o vestibular aqui em Bento Gonçalves, né, para viticultura e enologia eu pesquisei outras cidades, outros estados também, mas, né, quando eu vim a Bento Gonçalves e eu descobri que o padroeiro de Bento Gonçalves era Santo Antônio, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu vim fazer o vestibular, isso é verdade, tá, gente? Aí lá, foi ir lá no santuário, né, e pedir a intercessão de Santo Antônio, se fosse da vontade de Deus, né, e eu viesse para cá. E que também, né, eu já entreguei não só a questão da enologia, né, da carreira profissional, mas a questão realmente do meu sonho do matrimônio. E vocês já sabem, né, que eu me mudei para Bento Gonçalves, então, né, Santo Antônio estava ali presente e intercedeu. Me mudei em março de 2012, né, para cá, para Bento Gonçalves, e quando foi em dezembro, né, eu conheci o Joel. Isso foi numa festa fantasia, né, algo que a gente não imaginava que fosse ter, né, um relacionamento sério a partir dali, nada disso. Naquele dia mesmo, no primeiro dia que eu conheci o Joel, teve um momento que o Joel veio me dar um cartão dele profissional, né, e abriu a carteira dele, e aí para pegar o cartão dele, eu vi que tinha um santinho de Santo Antônio. Ele, né, abriu a carteira, pegou o cartão, nem se ligou, né, mas eu já, com olhos de quem quer ver, eu vi o Santo Antônio ali e já entendi que era um sinal, né? Que a pessoa quando tem, vocês sabem, né? Quando a gente tem essa amizade com o Santo Antônio, a gente procura os sinais também, né? E realmente eu acredito, né? Tive um outro sinal nesse mesmo dia, que foi um passarinho que pousou também no para-brisa do carro, e eu falo com o Joel, eu falei com ele inclusive, né? E os pássaros para mim são sinais de Deus. E aí já uma história da minha amizade com o São Francisco. Se vocês quiserem, essa aqui é uma série que eu estou iniciando agora, Meus Amigos os Santos. Se vocês gostarem, eu vou trazendo, né, a cada episódio um pouco da minha amizade com cada santo.
E aí essa minha oração que eu fazia, né, lá sozinha para Santo Antônio, pedindo a família, né, uma família segundo a vontade de Deus, eu fazia essa oração diariamente, minhas orações pessoais. E veio a Clara logo, né, assim que a gente se casou, veio a Clara. E aí nós temos, né, a Maria e o Miguel, né, no céu, que eu já compartilhei, né, acredito em outros vídeos, e agora o Francisco. Quando eu assisti ao filme Irmão Sol, Irmã Lua, que conta a história de São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis, eu fiquei encantada com a beleza daquela amizade pura, né? Inclusive tem gente que distorce a história, falam que eles eram um casal, né? Porque são pessoas que não conseguem, né, ter a dimensão da pureza numa relação entre homem e mulher, né? Então logo já leva para maldade. Mas eu fiquei tão encantada, né, com aquela história que eu comecei a pedir a Santo Antônio que se eu tivesse um dia, né, meus filhos fossem, né, um menino, uma menina, eu gostaria de dar o nome de Clara e de Francisco para que eles fossem irmãos assim, né, com essa amizade tão bonita como a de Santa Clara e de São Francisco. E hoje nós temos Clara e Francisco, né? Com a intercessão de Santo Antônio. A minha conversa, o combinado foi com o Santo Antônio. Outra história que eu tenho de Santo Antônio também na minha caminhada foi, né, um pouquinho antes da gente casar. Tem uma grande amiga minha que ela ganhou da mãe dela um Santo Antôniozinho de feltro, um bonequinho. E ela sentiu, né? A mãe dela presenteou ela e falou: Olha, minha filha, você presenteia quem você sentir no coração. E aí ela me presenteou. Eu já estava noiva e tudo, né? Assim, não tinha muito. Vou dar para Carol, porque normalmente Santo Antônio a gente dá para quem está procurando. Já estava com data marcada de casamento, tudo. E eu fiquei tão grata que ele foi o meu buquê, né? Que eu lancei no casamento. Então, na hora de jogar o buquê, eu joguei o Santo Antônio. E mais recente, eu, antes de engravidar do Francisco, depois das minhas 2 perdas gestacionais, eu fiz uma caminhada, uma peregrinação a Caravaggio. Né, que volta e meia eu faço essa caminhada, saindo daqui de Bento até Caravaggio, dá uns 16 quilômetros, né? Uma caminhada linda, né? Muito bonita. Esse privilégio de ter esse santuário, né, tão pertinho daqui. E aí nessa caminhada eu vi tantos lírios, mas tantos lírios, né? Lírios, assim, lírios do vale, né, que a gente chama, tem várias músicas, né, da igreja que a gente chama Deus de lírios do vale, né, é algo, assim, muito divino mesmo. Foi tão bonito para mim ver, porque era algo, assim, nativo, né, no meio da mata, no meio das pedras ali, assim, tinha os lírios, né, naturais. Então eu senti como um símbolo, Deus fala muito comigo através dos sinais, né, dos símbolos da natureza, e eu senti realmente que era uma mensagem, né? E Santo Antônio carrega os lírios, né? Que é esse símbolo dessa pureza. Então eu senti que era algo assim, que isso foi em janeiro, né? Eu engravidei do Francisco ali, né? Por ali. Então era um sinal assim que Deus estava comigo, sabe? Porque eu estava vivendo um momento muito pesado, um deserto mesmo, né? Então esses lírios vieram assim como um sinal realmente divino para mim. E eu vejo hoje que era, sabe, uma intercessão de Santo Antônio também. Hoje eu tenho a graça, né, de ter a paróquia de Santo Antônio como é a minha paróquia, né, da minha família. Eu canto nas missas lá, eu sirvo lá. Então, assim, é um lugar que a gente está sempre muito bonito, cada vez mais, né, fortalecendo essa amizade, agora em família. Sempre, volta e meia, eu me pego assim, sabe, pensando e agradecendo e vendo, né, olhando para minha família, me lembrando de quando aquilo era uma oração, eu não tinha ideia que aquilo ia se tornar realidade, e hoje para mim é tão gratificante. Os santos, eles nos aproximam de Deus. Eu gosto muito de conhecer a história dos santos, de ver, né, a via deles, como que eles fizeram a caminhada, como que eles foram se transformando. Tão bonito, assim, é uma grande inspiração. E eu vejo que Santo Antônio, ele não foi só um santo casamenteiro para mim. Olha, gente, Santo Antônio, eu preciso contar aqui, né, em detalhes, que eu, quando pedi, né, o meu esposo para Santo Antônio, eu dei todos os detalhes, e aqui eu já deixo essa dica, né? A gente tem que saber pedir também, né? Eu pedi até, descrevi até o tipo de roupa que eu queria que ele usasse, né? E o Joel veio
Exatamente, né? E Santo Antônio intercedeu, porque quando a gente tem clareza do que a gente quer, né? Eu dizia que eu queria uma pessoa que gostasse de sair para comer bem, né? Tudo isso, todos esses detalhes. E eu vejo que Santo Antônio ele não foi só um santo casamenteiro, né? Mas ele foi realmente esse grande proclamador da palavra. Santo Antônio é um santo que ele tem a língua conservada, né, intacta ainda hoje. Ele tinha o dom da palavra. Ele era um pregador assim, mas com muito conhecimento, inteligentíssimo. Então é uma grande referência para mim, inclusive no meu trabalho. E Santo Antônio carrega o menino Jesus. E para mim hoje isso faz muito sentido dessa fé que vem por essa via, né, da pureza, da simplicidade, da vulnerabilidade do menino Jesus, essa fé simples. E eu acho que tem tudo a ver com o chamado, com o chamado da minha família, com o nosso apostolado, e é também o que eu quero partilhar aqui com vocês. Então eu vejo hoje que Santo Antônio ele não intercedeu só por pedidos específicos. Não quero aqui instigar algo, moeda de troca, nada disso. Né? Acho que realmente é cultivar esse relacionamento, mas a confiar na providência. Eu sempre fiz pedidos assim que eram pedidos que eu mesma não tinha noção, exceto ali a questão da lista que eu coloquei dos detalhes, né, do meu esposo, mas os outros eu não tinha esse detalhe. Então talvez você também tenha aí dentro do seu coração um pedido, um discernimento, uma espera. E eu gostaria de te lembrar que Deus não tem pressa, mas Ele vai cuidando de cada detalhe, divina. Então confia. E eu deixo aqui, né, esse convite também a você. Não sei se você já tem amizade com o Santo Antônio, me conta aqui se você já tem, inclusive se tem algum episódio, né, algo, vou adorar ouvir, ou com outro santo também, já partilha aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, já dá uma curtida, que eu vou providenciar os próximos episódios, porque eu acredito de verdade que a gente não caminha sozinho. Um beijinho e até!